A retomada da descentralização pode ser uma alternativa. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Para falar sobre educação no Brasil, é impossível não destacar o papel protagonista da Igreja Católica. Foi ela quem fundou os primeiros e os melhores colégios e universidades do país. Além disso, a educação confessional até hoje apresenta resultados expressivos quando comparado aos das instituições laicistas, pelo menos aqui no Brasil. Por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica, mais conhecida como PUC, é uma das principais universidades particulares do país e é confessional, assim como o Colégio Dante Alighieri e os colégios salesianos. Se hoje em dia as instituições católicas são referências no Brasil, é porque no passado elas foram pioneiras. Logo após o período apelidado de 30 anos de abandono, o processo de colonização no Brasil foi efetivado pelos portugueses. Cada vez mais, navios europeus desembarcavam na costa brasileira. Nessa fase, o principal objetivo de Portugal no Brasil era a catequização dos povos indígenas, que viviam em um eterno conflito sanguinário por território. Com isso, a Igreja Católica entendeu que a catequização só seria possível se os índios recebessem uma base educacional sólida e rica. A partir daí, os missionários jesuítas, que arriscaram as suas vidas ao cruzar o oceano para chegar às Américas, dispuseram-se a realizar a tarefa de educar os indígenas como um ato de caridade. Além de tudo, como foi dito anteriormente, centenas de sacerdotes foram mortos na colônia por causa do ambiente inóspito, das doenças tropicais e principalmente pela violência de algumas tribos indígenas. Naturalmente, por conta da infraestrutura precária da colônia, as salas de aula tinham que ser improvisadas e não tinham tanto conforto quanto nos colégios para os filhos dos colonos europeus. Mesmo com estrutura precária, os missionários jesuítas ofereciam um arcabouço cultural e conteúdo muito mais rico que várias instituições, inclusive de hoje em dia. O padre José de Anchieta oferecia experiências de teatro, poesia e música para seus alunos indígenas, que tinham acesso à alta cultura europeia. Os diários escolares eram registrados pelo padre em cartas, que mais tarde seriam estudadas por educadores de todo o mundo. Por razões óbvias, os filhos dos colonos recebiam uma educação ainda mais profunda, com foco para as ciências humanas. A diretriz educacional seguida pelos jesuítas na época era o Ratio Studiorum, de 1599, que continha no seu plano o ensino da gramática média e superior, das ciências humanas, da retórica, da filosofia e da teologia. Nesse início da colonização, a Companhia de Jesus se responsabilizou quase exclusivamente no ensino tanto de nativos como de colonos, até a sua expulsão imposta por Marquês de Pombal em 1759. Ao todo, nos primeiros séculos da colônia, os jesuítas fundaram nada menos que 17 colégios e seminários, 36 missões e 25 residências. Com a expulsão da Companhia de Jesus, a educação brasileira tomou um viés laicista, elitista e centralizador, inspirados pelos ideais iluministas, que estavam em seu auge no velho continente. Inúmeras obras de arte e livros trazidos pelos jesuítas foram destruídos pelos portugueses a mando de Pombal. O que antes era feito de forma descentralizada pelos missionários, agora seria executado pelo aparelho estatal burocrático, conforme as reformas pombalinas. Devido à precariedade do ensino público, as aulas eram ministradas dentro das casas dos próprios professores. Assim, boa parte dos alunos não tinha acesso às aulas. Apesar da pouca documentação sobre esse período histórico, sabe-se que o acesso à educação tornou-se muito menos abrangente após as reformas pombalinas, momento em que o Estado tomou as rédeas do sistema educacional nas colônias portuguesas. No século seguinte, com a vinda da família real ao Brasil, desembarcaram no Rio de Janeiro cerca de 60 mil livros que fariam parte da magnífica Biblioteca Nacional, fundada em 1810. A partir daí, a educação no Brasil ganhou fôlego, mas nunca mais seria tão abrangente quanto na época da Companhia de Jesus. Agora, as instituições de ensino tinham como principal função preparar os jovens aristocratas para o serviço público. Inicialmente, apenas no Rio de Janeiro e na Bahia foram fundadas as primeiras instituições de ensino superior. Ainda assim, os mais ricos ainda iam à Europa para a formação universitária.
O sistema de ensino no Brasil não teve grandes mudanças até a proclamação da República, quando o viés educacional se deteriorou gradativamente, tornando-se ainda mais utilitarista e humanamente pobre com o passar das décadas. A mudança do imaginário brasileiro também foi fortemente afetada, com a popularidade comercial do modernismo e a posterior chegada das rádios, que contribuiu para a precariedade da música comercial. Ao ouvir as músicas mais tocadas na rádio hoje em dia no Brasil, fica evidente a decadência vivida pela cultura brasileira da metade do século passado até hoje. Meio milênio após o descobrimento do Brasil, a educação do país ainda é terrível e até pouco tempo não apresentava nenhuma perspectiva de melhora. Atualmente, o Brasil coleciona resultados ridículos nos exames internacionais. Segundo o PISA, quase 70% dos jovens brasileiros sabem menos que o básico em matemática. Por outro lado, a Argentina conseguiu ter o pior resultado do continente, conseguindo ser pior que o Brasil no último ranqueamento. A média dos países da OCDE, em 2019, foi 487 pontos em leitura, 489 em matemática e 489 em ciências. Enquanto os alunos brasileiros pontuaram 413 em leitura, 384 em matemática e 404 em ciências. Tratando-se de ciências, os resultados do Brasil podem ser comparados a países como Peru, Bósnia e Herzegovina e Argentina, que ainda vive uma crise humanitária. Em leitura, o Brasil está no nível da Bulgária e Colômbia, enquanto em matemática, o Brasil está no nível da Indonésia, ilha localizada entre o Sudeste Asiático e a Oceania. É inegável que a educação no Brasil é um fiasco, principalmente a pública. Seria isso o resultado de pouco investimento? Surpreendentemente, não. O Brasil é um dos países em que o governo mais gasta em educação no mundo. Segundo a Constituição do Brasil, no artigo 212, a União não pode aplicar menos de 18% dos recursos em educação e os estados 25%. Recentemente, até mesmo o diretor da OCDE afirmou que o Brasil investe mal em educação. Ele, que também é um dos criadores do PISA, acredita que os investimentos estão invertidos, uma vez que o Brasil investe 3 vezes menos em educação básica que outros países, enquanto que as verbas para as universidades são muito mais gordas, o que é, obviamente, uma situação insustentável. Além de controlar o sistema educacional, o sistema ainda faz com que cheguem às universidades brasileiras alunos cada vez mais despreparados, que não raramente tornam-se massa de manobra de movimentos revolucionários coletivistas. A quem interessa isso? Por outro lado, a internet tornou-se a grande fonte de informações dos brasileiros, uma vez que as escolas não distribuem conteúdos de qualidade. Não é novidade alguma dizer que os brasileiros estão utilizando cada vez mais a rede. O que se vê hoje em dia são pessoas que buscam conteúdos relevantes e até mesmo profissionalizantes. Os famosos arrasta para cima estão se tornando uma solução rápida, confortável e eficiente para preparar a população tanto academicamente quanto profissionalmente. Além disso, jovens também têm consumido serviços de assinatura de professores, não só para se preparar para o vestibular, mas também para suprir carências das suas próprias escolas. Professores como Marcelo Boário, Noussen e Ferreto Matemática tornaram-se fundamentais na vida de vários alunos brasileiros. Devido a essas demandas, muitos professores criaram serviços por assinatura com conteúdo mais aprofundado e têm salvado o ensino fundamental e médio de milhares de alunos brasileiros. Mesmo depois do período escolar, muitos adultos ainda buscam superar a defasagem que a educação ruim fez com que eles tivessem. Podemos destacar o Núcleo de Formação do Brasil Paralelo, que oferece ensino de várias disciplinas, tanto para as pessoas menos instruídas quanto para as mais intelectuais. Com o tranca-tudo do grande evento de 2020, milhares de brasileiros ficaram desempregados e sem perspectiva. No entanto, a internet foi uma solução para vários deles, que através de cursos online puderam desenvolver uma nova profissão e manter o seu sustento. Nas escolas, os alunos são obrigados por imposição estatal do MEC a aprenderem coisas como reprodução de plantas, história de civilizações antigas, tabela de solubilidade de substâncias químicas, números complexos e muitas outras coisas que não têm aplicação direta na vida cotidiana e que não servem para que o jovem consiga um emprego. Veja bem, não estou dizendo que esses assuntos não são importantes, eles certamente são e têm vários usos e aplicações, mas não para adolescentes. Ao invés de estarem perdendo tempo decorando essas coisas que, em poucos meses, a maioria dos alunos após terminar o ensino médio certamente esquecerão para sempre, poderiam estar estudando
coisas como matemática financeira, economia, empreendedorismo, vendas, oratória, programação básica, primeiros socorros e etc. Enfim, coisas que podem agregar valor às habilidades do indivíduo. Só que o Estado, com a mania de sempre de querer ditar o que é melhor para os outros, empurra goela abaixo coisas sem utilidade para essas pessoas, o que por vezes causam até a evasão escolar. E novamente, por outras imposições estatais, os indivíduos que não concluem o ensino médio acabam com poucas possibilidades de trabalho formal. Felizmente, a internet trouxe um mundo novo e cheio de informações e possibilidades. Graças a isso, indivíduos de todas as faixas etárias estão podendo aprender as mais diversas habilidades e, consequentemente, melhorando de vida. Hoje, já é muito comum ver pessoas começando sua própria empresa, a partir do conhecimento que adquiriu de cursos online. Os ramos desses novos empreendedores são os mais variados. Vão desde vender brigadeiros a construir prédios de apartamentos kitnet. O sistema educacional brasileiro é insuportavelmente centralizado. E por isso, as pessoas devem se virar de qualquer forma para terem uma formação adequada. Se até mesmo os professores e supostamente intelectuais são, em média, totalmente despreparados e desincentivados, o que dizer de seus alunos? A revolução que a internet proporciona à vida das pessoas é apenas mais um exemplo da eficiência de uma simples descentralização, que contribui financeiramente na vida dos melhores professores e intelectualmente na vida dos alunos mais preocupados. Obviamente, isso não é suficiente para atender uma massa de 200 milhões de brasileiros, mas pode ser uma luz no fim do túnel para muitas pessoas. O Estado não serve para nada. A liberdade e a descentralização são a solução. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!